Muito boa noite, muita paz a todos nós, que o amor infinito de Deus nos envolva e que a paz de Jesus nos toque os corações, nos dando a certeza de que nós não estamos sozinhos diante das dificuldades da vida, que Deus vela por nós, guia os nossos destinos e que Jesus tem sido e será sempre o nosso companheiro incansável de todas as nossas experiências. Que a espiritualidade possa estar conosco e que nós possamos estar ao lado dos bons espíritos nesses momentos. A gente quer conversar um pouquinho hoje sobre a questão das convivências e das relações. Convivências e relações que não são fáceis, porque nós convivemos com pessoas que são muito diferentes de nós, pessoas que têm histórias muito diferentes das nossas, e quando nós falamos de histórias muito diferentes das nossas, nós estamos falando das histórias de vida, desde o momento em que nós abrimos os olhos na presente reencarnação, todas as experiências dessa reencarnação, mas muito além disso nós falamos de todas as experiências do Espírito eterno e imortal. E por certo, cada um de nós traz em si uma imensidão de fatores que por vezes nós mesmos não conhecemos de nós para conosco mesmos e que se torna muito mais difícil conhecer de nós para com os outros ou dos outros para conosco. O outro é o outro. O outro tem o direito de ser uma individualidade que busca o seu processo de desenvolvimento, assim como nós buscamos o nosso processo de desenvolvimento. O outro tem a sua história e essa história é alicerçada segundo a necessidade de cada um prover as suas necessidades de desenvolvimento enquanto espírito imortal, vencendo as suas dificuldades, alcançando novas virtudes, mas isso não é fácil. Jesus tem um diálogo muito interessante com Simão Pedro, isso está no livro Boa Nova, Humberto de Campos, e naquela noite Jesus revela a Simão Pedro que naquela madrugada mesmo, ele, Simão Pedro, o negaria por 3 vezes, e Simão Pedro fica muito assustado, fica muito contrariado, chateado, triste mesmo, porque Jesus era para ele a grande referência, era o grande amigo, era aquele em que ele colocava todo o potencial de amor da sua alma sincera. Então ele pergunta: mas como, Senhor? Me acreditas então tão perverso e mau a ponto de negar-te por 3 vezes? E Jesus coloca algo muito interessante que serve para todos nós. Para nós, na nossa existência, e para aquele que nos cerca também. Jesus diz o seguinte: ainda hoje entenderás, Pedro, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E essa fala de Jesus tem um significado muito grande, porque Jesus nunca foi um teórico. Jesus sempre exemplificou, sempre trouxe os seus ensinamentos através dos exemplos, através da vivência prática de todas as circunstâncias que aconteciam, e aproveitava dessas circunstâncias todas para nos mostrar que aquilo que lhe acontecia poderia fatalmente nos acontecer. E nós, se analisarmos bem a nossa existência, já passamos por algumas situações pelas quais Jesus passou, essa mesmo de Pedro. Quantas vezes nós depositamos a nossa esperança naquele que convive conosco, naquele que é o nosso familiar, esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, o companheiro de grupo, o companheiro de trabalho. Colocamos neles essas expectativas e, em determinado momento,
nós nos vemos sendo negados. Nos vemos sendo negados porque as nossas expectativas não são atendidas. Porque nós sentimos que merecíamos algo além daquela atitude de medo, de insegurança, aquela atitude por vezes de crueldade, nós entendemos como sendo crueldade, de orgulho, de vaidade, que são circunstâncias, atitudes que revelam muito a questão da fragilidade de cada um de nós, a fragilidade daquele que convive conosco. Muitas vezes, a agressão daquele que convive conosco, a agressão desse para conosco, é a fragilidade que se mostra na forma de precisar defender-se ou agir dessa forma por medo de ser atacado, porque talvez no passado tenha sido atacado de uma forma muito grave, muito difícil, muito dolorida. O orgulho do saber, o orgulho do colocar-se acima, o orgulho de mostrar-se superior, talvez seja uma necessidade de autoafirmação de alguém que teve as suas capacidades duvidadas anteriormente. Pode ser um aspecto de autodefesa, pode ser um aspecto de insegurança, de medo, mas todos esses aspectos são aspectos da fragilidade do ser para consigo mesmo. E nós recordamos de uma fala muito interessante de Paulo de Tarso, quando escreve a sua carta aos Romanos, em que em dado ponto ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. E por vezes, na necessidade do combate de nós para conosco mesmos, quantas vezes nós, na vontade de fazer o bem, na vontade de acertar, na vontade de crescer, de desenvolver os potenciais do bem, da amorosidade em nós ainda tombamos nas fragilidades do passado. Emmanuel tem uma página muito interessante em que ela analisa uma passagem, uma palavra do apóstolo Paulo em uma de suas cartas, em que ele diz: purifiquemo-nos. E Emmanuel coloca nessa análise que o purificar-se, ele não pode dar-se no passado, mas ele também não pode dar-se no porvir. O trabalho da purificação é um trabalho do aqui e do agora, desse instante, mas que não é um trabalho de mágica, não é um trabalho de uma transformação utópica que se faça num abrir e fechar dos olhos, porque todos nós carregamos conosco milênios e milênios de imperfeições. Existe uma passagem do Evangelho em que Jesus nos fala muito da questão das dificuldades do ser para consigo mesmo, as necessidades do ser que não consegue encontrar-se na vida, aquele que não consegue adaptar-se à existência, por mais que tenha tudo o de bom que a vida lhe pode oferecer. E Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. Esse filho que tem todas as facilidades, todo o carinho, não consegue encontrar-se. Em determinado momento, toma da sua liberdade, que é a sua maior riqueza, e vai ao mundo para descobrir-se, para que possa encontrar-se, mas também não se encontra. E em dado momento chega a necessidade de voltar aos braços daquele que o ama verdadeiramente, que é o seu pai. E ele retorna. E quando retorna, o pai o abraça, o ama, o ampara, nada questiona, apenas ampara.
E quando questionado pelo irmão do filho pródigo sobre o porquê daquela ação, Jesus coloca na boca daquele pai uma palavra fundamental. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Muitas vezes a forma com que a vida tem de fazer com que aqueles que convivem conosco encontrem-se a si mesmos é no amor, no abraço, no aconchego que recebem daqueles que os amam, daqueles em que depositam toda a confiança de entender que o amor jamais será negado. A existência que nós todos vivemos é uma existência de aprendizado, é uma existência de trabalho, mas acima de tudo é uma existência de transformação. E nesse papel de transformação do outro, que é o mesmo trabalho de transformação de nós entendemos que ninguém consegue transformar-se sozinho. Nós entendemos que muitas vezes aquele que nos nega, aquele que nos decepciona, não age assim dessa forma por perversidade, por crueldade, mas simplesmente por fragilidade. E existe um texto que é atribuído a Shakespeare. Um dia você aprende que não importa quão boa uma pessoa seja, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso, ou viver esse amor. Jesus nos faz o convite nessa parábola do filho pródigo, que não é a parábola de um pai para com um filho, mas é a parábola de alguém que ama e que entende o ser amado. De alguém que ama no amor incondicional, que é capaz de compreender as fragilidades, as dificuldades, as inadaptações daquele que conosco vive. As nossas relações de família são relações também de crescimento da própria relação. Porque quando nós observamos famílias que nos são apresentadas como modelos, sem defeitos, sem problemas, e que são apenas estereótipos, porque toda família traz em si os seus problemas, toda família traz em si as suas dificuldades, porque a convivência com o outro é por si só uma dificuldade. Em determinado momento alguém nos vai ferir ou nós vamos ferir alguém. Mas é certo que existem famílias em que existe uma harmonia maior, mais profunda, um afeto que une mais. E nós perguntamos por vezes por que a nossa família não é assim. Nós nos perguntamos o porquê da nossa dificuldade da convivência com o outro. E a espiritualidade nos diz algo que é muito interessante. Família feliz é obra dos milênios. Família feliz é construção dos séculos. Porque é uma construção, antes de tudo, que nos visa fazer entender que antes de compreender ao outro, nós precisamos compreender a nós mesmos. Antes de vencer ao mal do outro, nós precisamos vencer ao mal de nós mesmos. E eu recordo de um outro diálogo com Pedro, quando Pedro recebe de Jesus uma pergunta. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas?
E Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro estranha e responde novamente: sim, mestre, eu te amo. Se tu me amas, alimenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro baixa a cabeça e responde: sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E a lição de Jesus para com Pedro e que transfere a todos nós é que amor verdadeiro é capacidade de apacentar, de acolher, de alimentar com aquilo que seja necessário para o corpo físico, é claro, mas acima de tudo para o espírito imortal. Muitas vezes é na convivência conosco que aquele que foi colocado pela vida a conviver conosco encontra a oportunidade de transformação e a oportunidade de renovação, de crescimento, de despertamento. Era Paulo de Tarso quem dizia também em uma das cartas: não sabeis que o amor leveda a massa toda. O amor com que nós vivamos pode fermentar a alma que convive conosco. Amor no sentido colocado por Jesus a Pedro, no sentido de entendermos que nós não devemos amar aos defeitos que o outro tem, não é isso que se pede, mas amar àquele que tem o defeito e que tem nessa oportunidade de amor, por mais que encontre-se perdido na vida, por mais que encontre-se frágil, buscando a si mesmo, no momento de desespero, lembrar que em algum ponto há alguém de braços abertos, esperando sem questionar, apenas abraçando e acolhendo e dizendo: ele estava perdido e agora foi encontrado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que os exemplos do seu amor possam nos contagiar a ponto de fazer com que nós possamos, de um pouco de nós, dizer também como Paulo: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Que a vivência do Cristo em mim possa me possibilitar a transformação dos meus sentimentos, a ponto de eu amar, acolher, abraçar a alma necessitada que convive comigo. Muita paz.